Queridos irmãos e queridas irmãs, aqui no nosso santuário dedicado a Santo Antônio, e queridos irmãos e queridas irmãs que estão acompanhando esta missa através da radiodifusora e pelas redes sociais. Neste domingo, a palavra de Deus traz dois pequenos, mas importantes ensinamentos para a nossa vida. Na primeira leitura, nós escutamos a partilha do pão de cevada. No Evangelho, a multiplicação de pães e peixes para uma multidão. Mas a segunda leitura é que traz o primeiro ensinamento. São Paulo, escrevendo aos cristãos de Éfeso, vai nos dizer que existe um só Deus, um só Pai, e que pelo Espírito Santo nós somos como um corpo, muitos membros, mas apenas um corpo, ou seja, somos a família dos filhos de Deus. E isso nos ensina que da mesma forma que todas as partes do nosso corpo devem estar unidas para que a vida possa existir em nós, nós também precisamos manter a comunhão com Deus. Não podemos viver desgarrados dele e temos que estar unidos uns aos outros. Não é muito fácil a gente perceber, quando dentro de uma família, ninguém está unido, cada um puxa para um lado, como a gente diz. O que acontece? A família vai se desmoronando, porque para a família existir, precisa haver união dentro daquela família. Como o ditado diz, um por todos, todos por um. E ali a luta de cada dia, as vitórias de cada dia, tudo em comunhão, em fraternidade, vivendo a união. Não podemos ficar separados de Deus e não podemos ficar desunidos diante das pessoas da nossa família, naqueles que trabalham conosco, na luta de cada dia. Por isso que um dos maiores valores que a gente tem é a amizade. E a amizade nos torna próximos dos outros, nos faz envolver na compaixão com as alegrias e as tristezas dos outros. Então Deus não criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança para viverem na desunião, na guerra, mas ao contrário, no amor, na bondade, na união e na fraternidade. Esse é o primeiro ensinamento. E olhando os exemplos da primeira leitura, daqueles poucos pães de cevada que seriam oferecidos ao Senhor, mas que foram oferecidos na partilha a tantas pessoas que estavam ali, ali foi feita a partilha e todos ficaram satisfeitos. No Evangelho, um menino que possuía poucos pães e poucos peixes, mas nas mãos de Jesus a partilha existiu, uma multidão comeu, todos ficaram satisfeitos e ainda houve sobra. Queridos irmãos e queridas irmãs, qual é a lição que aprendemos da primeira leitura e do trecho do Evangelho? Partilhar. E não apenas entregar. Quando eu entrego, às vezes eu entrego a sobra diante de Deus e diante das necessidades do próximo. Eu não posso oferecer aquilo que sobra apenas, mas eu primeiro, em lugar, tenho que pensar: eu vou oferecer
aquilo que penso ser útil para mim. Por isso que também a gente percebe que quando você é muito apegado, quando uma pessoa é muito fechada, muito egoísta, ela aperta tudo que tem nas suas mãos, mas os seus dedos não são grudados. Então, à medida em que ela aperta, pelos vãos dos dedos, ela perde. E quando ela partilha o pouco que tem, ou o muito que possui, as suas mãos estão sempre repletas, nunca falta, porque a graça e a bênção de Deus nos tornam generosos e Ele demonstra essa generosidade dentro da nossa vida. Portanto, meus irmãos, nós devemos partilhar nossa vida, partilhar os nossos bens, não aquilo que está sobrando, mas oferecer daquilo que eu penso que se eu oferecesse, faltaria para mim. Mas o contrário que acontece, quando eu ofereço do pouco que eu tenho, ou do muito que eu tenho, tudo se multiplica, a graça se multiplica, eu nunca fico com falta de nada, mas eu vou perceber que eu sempre tenho, e cada vez mais terei, ainda mais, para poder ser generoso, porque Deus não está cultivando a miséria, mas Deus está multiplicando a generosidade. Então, a leitura da palavra hoje, neste domingo, vem dizer: seja generoso, não seja apegado, não fique preso às coisas materiais, não tenha medo de se arriscar em Deus, ofereça do que você tem, reparta aquilo que você acha que é essencial dentro da sua vida. Não seja egoísta, não seja uma pessoa tão mesquinha, miserável, mas saiba que, à medida em que você partilha do que tem, você sempre terá muito mais, porque a graça de Deus é que multiplicará aquilo que você pensa que está fazendo e que um dia vai prejudicá-lo. Não, Deus multiplica o seu gesto generoso e nunca lhe faltará nada. Quem planta o bem, colhe milhões de vezes esse bem a cada dia da sua vida. Diante do amor de Deus que multiplica tantos meios, tantos gestos para nos conduzir, nós então agora vamos juntos professar a nossa fé. Creio em